Bom dia. Marcos 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Tornai retas as suas veredas. Isaías 40, lá, Jesus, Deus já tinha falado, ou seja, Isaías veio falando 700 anos antes de Cristo. E ele veio já revelando quem seria Cristo, como ele viria, que é o Messias, e tudo o que aconteceria com ele, inclusive a sua morte e tudo mais. E que Deus tinha usado o profeta Isaías também para revelar que o profeta João Batista viria antes de Jesus para preparar o caminho de Jesus. João Batista veio preparando o caminho de Jesus. E a função dele, em que nós sabemos, foi ele que batizou Jesus. Nós vamos ver mais à frente. Deus já tinha dito que enviava um mensageiro diante de Jesus, para fim de preparar o caminho. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Nós sabemos, nós vimos, o nascimento de João Batista também. Foi preparado, ele foi o nazireu do Senhor. 700 anos antes, Deus tinha dito, olha, o Messias vai vir assim, como será tudo, mostrando os sinais. Olha, antes dele vai vir um profeta para preparar o caminho dele. Vai vir um profeta que vai ficar no deserto, clamando as pessoas para planear o caminho do Senhor. Você mandando as pessoas abandonar os erros, abandonar os pecados, as falhas, tudo isso. Deus tinha prevenido 700 anos antes. E há mais de 2000 anos, Jesus já nos preparava também sobre a sua volta. Essa volta que agora é iminente. Jesus está voltando. Jesus está voltando. João Batista, a vinda de Jesus, foi mostrar alguns sinais do que aconteceria. E assim foi. E a vinda de João Batista. Também Jesus nos deixou alguns sinais do que aconteceria, que antecederia a sua volta. E nós vemos isso acontecer. E nós sabemos que nós estamos às portas. Aos finais dos tempos. O versículo 4 fala, e foi assim que chegou João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Vi encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então veio João Batista,
pregando exatamente como Isaías falava que viria, como ele viria, pregando no deserto. João Batista tinha uma maneira peculiar de vestir, diferente. Eu falei isso, mas é bom a gente mostrar. Não falei que está lá em Isaías 40, aqui no versículo 13, diz assim: há uma voz que clama em meio à terra desértica, preparai o caminho para Deus. Na estepe, aplainai uma vereda para nosso Deus. Tudo tinha sido revelado antes. Absolutamente tudo. Então, é difícil nós entendermos o porquê os sacerdotes, os líderes religiosos falavam que não entendiam, não percebiam, não sabiam que era o Messias. E até hoje, eles preferem ignorar Jesus como Messias e ficar buscando um outro Messias. Esse outro Messias que eles esperam não virá, porque não tem outro Messias. O único Messias foi Jesus. E a história deles é que o Messias virá e Jesus foi um profeta. Não, profeta foi João Batista. Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Messias que veio. E ele está voltando agora de novo. João Batista é uma maneira peculiar de vestir. Ele vestia ali com a roupa que era com pelo de camelo, né? E tinha um cinto de couro ali, usava cinto de couro na época em que as pessoas usavam camelo. O que é o camelo? Uma cinta de pano, tecido, espécie como um lençol, não sei se já tem visto aí, né? As vestes chega amarrado na cintura. E ele já diferentemente usava um cinto de couro, né? E as roupas dele não eram aquelas túnicas normais de tecido como todos usavam, mas uma roupa feita com couro de camelo. As vestes dele eram diferentes do povo ali da época, daquele povo. E ele então vestia desta maneira. E ele se alimentava de quê? De gafanhotos e mel. O alimento dele era isso. Não comia pão, como é a comida tradicional ali deles. A comida dele era mel e gafanhotos. Nós sabemos que o gafanhoto ele tem proteínas e tudo mais, mas é diferente. O mel é ótimo, é muito gostoso. Mas comer gafanhoto... Versículo 7. E esta era a pregação de João. Como é que João chegou? Olha bem, aquele foi enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Ele pregava. Como era a pregação dele? Que a Bíblia não fala aqui agora. Versículo 7. Qual que era a pregação dele? Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar para desamarrar as correias da sua sandália. Eu vos batizei com água, ele entretanto vos batizará com o Espírito Santo. Olha, eu batizo vocês com água. Mas agora depois de mim vem aquele que eu não sou digno, nem mesmo de me abaixar diante dele para amarrar a sandália dele. Eu não sou digno. Eu estou batizando com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Olha que João Batista veio para testemunhar do Senhor e ele estava fazendo exatamente isso. Ele pregou o Evangelho, ele testemunhou sobre Jesus. A Bíblia é tão maravilhosa que ela se cumpre integralmente. Tudo que tinha acontecido no Antigo Testamento, todos os profetas que tinham citado a respeito da vinda de Jesus aconteceu. Jesus cumpriu a lei. Tudo que estava ali a lei e os profetas, igual Isaías, Jeremias e outros, tudo estava ali, se cumpriu em Jesus.
Por isso, quando as pessoas temem falar, pastor, mas Ezequiel tem uma passagem muito bonita que tem uma promessa. Não, não é promessa para nós. A promessa para nós você encontra no Novo Testamento. A promessa para nós é Jesus. Porque a antiga lei e os profetas se cumpriram em Jesus. Se cumpriram em Jesus. Agora vivemos nele. O que ele fala é ordem, o que ele fala é lei, o que ele fala é mandamento, o que ele fala é ordenança, e nós devemos obedecer. Olha, estou batizando vocês com água, mas ele vai vir batizar com o Espírito Santo. Aconteceu naqueles dias, versículo 9, que chegou Jesus vindo de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Então uma voz vinda dos céus diz: Tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. O João estava ali no deserto, se alimentando daquela maneira peculiar. O povo vinha até ele batizava ali no Rio Jordão, pregando arrependimento, mandando o povo abandonar o pecado, abandonar o erro, e falando: olha, após mim vai vir, o Messias vai vir. Ele é muito, extremamente poderoso, tão poderoso que eu não tenho nem condições de me curvar diante dele para amarrar a sandália dele. Ele está vindo aí. Prepara o caminho de vocês, se acertam. Se acertem porque Jesus está vindo. João Batista pregava. Naqueles dias, né? Aí Jesus veio de Nazaré da Galileia. Veio até João Batista, para a palavra se cumprir. Quando João Batista o batizou. Quando João Batista estava ali o batizando no Rio Jordão, que é o batismo como tem que ser, batismo por imersão, quando Jesus estava sendo batizado, ali viram em forma corpórea, uma pomba vindo sobre Jesus. Essa pomba em forma corpórea significa o Espírito Santo vindo sobre Jesus. Então nós temos ali o Filho e o Espírito Santo. Eles viram. E os céus abertos ali, né? Que estava vindo a pomba. E ao mesmo tempo, uma voz que dizia, falou: olha, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então o Pai, nós estamos vendo Deus Pai falando, Deus Filho sendo batizado, e o Deus Espírito Santo vindo sobre ele com uma forma corpórea de uma pomba. Isso que aconteceu. Ali nós temos os três, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. O Deus Trino. Aconteceu. João Batista foi privilegiado, teve a honra de batizar o Filho de Deus. Jesus, depois mais à frente, nós vamos ver, Jesus falou: olha, filho de mulher, não existiu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor aqui é maior que lá no reino dos céus, né? Muito bem. Versículo 12. Logo em seguida, o Espírito, com E maiúsculo, quer dizer, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o dirigiu para o deserto. E ali esteve ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Viveu entre as feras e os anjos serviram. Aí as pessoas falam: mas no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas é mais detalhado. Exatamente, como nós estamos vendo, e os evangelhos se completam, se complementam. Eles não se contradizem, não existe erro. Por quê? São 4 homens, 4 pessoas usadas por Deus. Esses 4 evangelistas usados por Deus estão contando, relatando aquilo que presenciaram, aquilo que viram. Por exemplo, Lucas não. Lucas ele não viveu, ele não seguiu com Jesus, mas ele
investigou, ele era um médico, um cientista na época, então investigou tudo, aprofundou tudo para escrever. Agora Marcos, Mateus, né? Mateus foi aquele cobrador de impostos, João, discípulo amado. Então, estes, Marcos também, o nome dele era, o primeiro nome era João Marcos, né? Então, estes contam, escreveram aquilo como eles lembravam, como eles viram. Então, por isso que, por exemplo, tem algum evangelho que especifica mais, é mais claro, outros menos no assunto, outros mais em outro, exatamente por isso. Então, se você fala, não, mas não se contradizem. Nós podemos aqui estar participando, várias pessoas participando de um evento qualquer. Depois vamos pedir para cada uma delas fazer um relato a respeito deste evento que participaram. Com certeza nós vamos encontrar também algumas que falam de uma maneira, outras de outra, outras que lembram de uma coisa, outras de outra, outros não lembram, e assim sucessivamente. Então é a mesma coisa, então não se contradiz. Então, nós observamos, por exemplo, que Marcos não fala tanto sobre o batismo de Jesus, ele não fala tanto sobre as pregações de João Batista, ele não fala tanto agora sobre quando Jesus foi conduzido ao deserto. Já Lucas fala mais, e enfim, vai os outros evangelhos. Então o que acontece? Ele falou, Jesus foi conduzido ao deserto, o Espírito Santo o levou, e ele ficou lá 40 dias. 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. 40 dias ininterruptos, o diabo ali tentando de toda maneira. Jesus teve fome, teve tudo, mas ele foi servido pelos anjos. Nós vemos depois, nós vamos ler nos outros evangelhos. O diabo desafiou, mandou ele mandar as pedras transformar em pão quando eles estavam com fome. Ele não concordou, rejeitou tudo, mas depois veio os anjos e o serviram. Nós vamos ver, vamos confirmar isso no outro evangelho. Então, só estou dando um esclarecimento para que nós possamos entender bem. Então nós temos que entender isso, todos nós, o próprio Filho dele, Jesus, o próprio Deus o levou ao deserto, para treinar, para testar, para capacitar, para mostrar que todos nós podemos passar pelo deserto, e todos nós passamos pelo deserto e saímos de lá fortalecido e preparado. Jesus saiu fortalecido e preparado, Jesus não foi vencido no deserto, Jesus não foi vencido pelo diabo. E Jesus era um homem como qualquer um de nós, um ser humano. Então, quando vocês, não, eu não aguentei o deserto, eu fui vencido, vencida, eu desisti, eu cansei, eu não dei conta, você sabe que realmente a culpa foi sua, você deixou-se vencer pela carne, você não agiu como deveria agir, você não conheceu, você não está firme. Porque quem está firme passa por desertos da vida e com certeza os anjos o servirá. Versículo 14. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia pregando a todos as boas novas de Deus. João Batista foi preso, e ele foi preso a mano de Herodes, e Jesus depois ficou sabendo que ele tinha sido preso. Jesus então foi para a Galiléia. Foi fazendo o quê? Foi pregando as boas novas, pregando o reino de Deus. Diz, olha, agora há chegado o reino de Deus sobre vós. Tanto João Batista começou pregando sobre o reino, e Jesus também pregando sobre o reino de Deus. Foi isto que Jesus fez. Foi isto que Jesus fazia. Pregando sobre o reino de Deus. Versículo 15. Abre aspas. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pregação de Jesus. Olha, cumpriu-se o tempo. Está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pregação sempre dos homens de Deus foi arrependimento. Arrependei, abandone o erro, abandone o pecado, abandone a mentira, abandone o engano, abandone tudo que não presta.
e converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor. É isso que eu preciso. Converta-se ao Senhor. 16. Caminhando pela praia do mar da Galileia, viu Jesus a Simão e seu irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles Jesus, dizendo: vinde em minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Naquele mesmo momento, eles abandonaram a sua rede e seguiram Jesus. Então Jesus, andando à beira-mar, ele viu Pedro, que é o mesmo Simão, né? Simão Pedro e seu irmão André, ali jogando as redes, estavam pescando. Jesus pegou e falou: escuta, vem atrás de mim, vem comigo, que eu vou transformar vocês em pescadores de pessoas, pescadores de gente. Eles não discutiram, eles não perguntaram quando, como, por que, será, quem é vós, quem não é não. Simplesmente abandonaram tudo ali e seguiram Jesus. Abandonaram as redes, abandonaram tudo e seguiram. Eles eram pescadores, eram pessoas que viviam da pesca. A profissão deles, pescadores. Jesus os chamou, eles abandonaram, seguiram Jesus. Jesus nos tem falado, né, quando ele nos chama, nós temos que ir. E sem olhar para trás. Aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno de mim. Jesus chamou, vamos com ele. Ah, pastor, mas eu não posso porque eu tenho um negócio, o meu marido não concorda, a minha esposa não aceita. Não interessa o que a Abel pensa, eu vou seguir Cristo. Eu vou viver em Cristo. Eu vou praticar o que Cristo se determina. É isso que eu vou fazer. É viver em Cristo. Chamou esses e eles foram. Andando um pouco, versículo 19. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora o chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu com os empregados no barco, partiram seguindo Jesus. Então agora andando mais ali na frente, ele encontra Tiago e João. Nós vamos ver mais à frente. João veio se tornar o discípulo amado. Jesus tinha um carinho especial por ele. Inclusive vai ter no quadro ali que nós vimos ali, que é da Santa Ceia. João mostra aquele que está ali encostado assim em Jesus. A Bíblia não fala que quando Jesus falou que um ia se traí-lo, Pedro ainda perguntou para ele, que ele estava ali encostado em Jesus, pergunta a ele aí quem é que vai traí-lo, né? Muito bem. Encontrou e chamou ele, falou, vem cá. E olha que tanto ele quanto seu irmão, eles tinham uma posição melhor, tinham barcos, o pai dele, né, tinha barcos e tinha inclusive empregados. Ou seja, tinha uma posição até considerável. Mas quando Jesus os chamou, eles abandonou os barcos, as redes, e o pai também, e seguiu Jesus. Jesus disse que não abandonar pai, mãe, irmão, filho, tudo não é digno de mim. Pois é. Eles abandonaram. Quando Jesus os chamou, eles não parou para perguntar ao pai, eu posso ir, não posso ir, se os pais eram religiosos ou deixam de ser, eles simplesmente não questionaram. Seguiram Jesus. Aprender isso. Jesus tem nos chamado o tempo todo, e tem muitas pessoas que dizem, se tornaram evangélicas, mas não cristãs, não se converteram. Não se converteram. É necessário nós abandonar tudo e seguir Jesus. É nossas crenças, nosso entendimento, a lógica.
simplesmente seguir Jesus. Dirigiram-se para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar. Então eles foram lá para Cafarnaum e chegou no sábado. Ele entrou no templo do judeu, na sinagoga, e Jesus passou a ensinar. Muitas pessoas acham que Jesus veio só para fazer milagres, milagre isso, milagre aquilo. Não. Mas Jesus veio para ensinar. Ensinar o Evangelho. O Evangelho. O dia de sábado, foi para a igreja e foi lá ensinar. E todos ficavam maravilhados, versículo 22, com seu ensino, pois lhes ministrava como alguém que possui autoridade, e não como os mestres da lei. Então, o povo ali ficava sem entender. Jesus, de repente, vai para a sinagoga, pretende eles pregar, e pregando com autoridade, de maneira diferente. E olha que Jesus não tinha passado ali por nenhum curso de teologia, não tinha estudado ali com Gamaliel, com nada, com ninguém, não. E o povo ficou sem entender, porque primeiro que é uma maneira totalmente diferente de Jesus ensinar. Não era como os religiosos. Né? E ele ensinava, ainda falava com autoridade, com determinação sobre determinado assunto que é sobre o reino de Deus. E o povo admirado, por caramba, nós nunca vimos tal coisa. Porque não queria enxergar. 23. Mas naquele exato momento, levantou-se na sinagoga, ou seja, no templo deles, um homem possuído de um espírito imundo, que vociferava: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição? Conheço a ti e sei quem tu és, o Santo de Deus. Aí Jesus está ali pregando com autoridade, uma pessoa se manifesta, é um endemoniado, então o demônio usa a boca daquela pessoa para falar, olha, é um demônio imundo, né, a Bíblia fala. E ele grita: o que é que vocês estão querendo de nós? Então, novamente, nós sabemos que tinha mais de um demônio nessa pessoa. O que quer de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição? Você veio foi para nos destruir? Conheço a ti, eu te conheço. Eu sei quem você é. O Santo de Deus. Os demônios sabem. O diabo sabe. Sabe quem é cada um de nós. E é exatamente assim que ele age. Porque quando nós estamos em erro, em desobediência, o diabo tem legalidade e autorização para agir. Estou naquela área. O diabo só pode agir com, de uma certa maneira, a nossa permissão, mesmo que involuntária. Porque quando nós cometemos erro, pecado, nós estamos permitindo, nós estamos concordando que o diabo age. E ele age. Então o que aconteceu? O diabo apareceu e falou: olha, eu sei quem você é, Jesus Nazareno. Eu te conheço. Não, você é o Filho de Deus, né? Tu é o Santo de Deus. Sei quem você é. Às vezes você está expulsando demônio por aí, aí o demônio começa a falar umas coisas. Sobre a vida de fulano, sabe? Não sabe. O demônio sabe da vida de todo mundo. Entenda uma coisa, tudo que nós fazemos aqui, os demônios estão sabendo. Tudo, o diabo, ele está ao nosso derredor. Rugindo como leão, porque quer saber quem pode tragar. Se nós vacilarmos, isso é uma porta para ele entrar. Desobedecermos, abrimos porta, abrimos janela para ele entrar. Permanecemos firmes na presença do Senhor. Ele só pode ficar rodando, ele não tem poder. Ele falou agora, eu sei quem você é o Santo de Deus. Versículo 25. Mas Jesus o repreendeu severamente. Disse: fica quieto e sai dele. Então o espírito imundo, sacudindo aquele homem violentamente,
e gritando com poderosa voz, saiu dele. Jesus eu sei quem você é, o Santo de Deus, sei quem tem. Jesus pegou, falou com ele na hora, Jesus expulsou, rapaz, fica quieto, sai dele. E na hora o demônio saiu. Então esse espírito imundo, esse demônio, ele sacudiu, estava aquele homem, balançou aquela coisa toda, como nós vemos que o demônio faz, e gritando, né, muito forte, com uma voz poderosa, mas saiu, abandonando-o. Ele abandonou ele. Versículo 27. Todos ficaram atônitos e assustados, perguntavam uns aos outros, o que é isto? Novo ensinamento? E veja quanta autoridade, até os espíritos imundos, ele dá ordem. E eles prontamente lhe obedecem. Quem é que... O que está acontecendo? Nunca vimos isto. O povo estava tonto, você entendeu o que estava acontecendo? É o novo ensinamento? Veja quanta autoridade, como ele tem. Até os demônios, ele fala, o demônio obedece, o demônio sai. Jesus falou, olha, vocês falam coisas maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Nós vamos ver quando Jesus disse. Jesus está vivo, até hoje ele nos dá esse poder. Nós expulsamos o demônio, não no nosso nome, mas em nome de Jesus. Jesus tem todo o poder. Ele é o Filho de Deus. Muito bem, nós lemos até o versículo 27 de Marcos 1. Daremos continuidade amanhã a partir do versículo 28. Todas as dúvidas esclarecemos aqui no Evangelho. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.